Bem, gente, a gente vai continuar mais uma aula, né? Dessa vez, nessa aula, a gente vai falar sobre o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso, ele é um sistema que muitos estudantes adoram e outros estudantes odeiam. Por quê? Porque é um sistema bastante complexo. É o sistema composto por órgãos e estruturas mais complexos que existem no nosso corpo. Ele é tão complexo que existe ainda muitas coisas que o homem não consegue descrever ou entender o funcionamento. Tem teorias que dizem que o homem não utiliza o seu cérebro 100% e que se ele utilizar o cérebro 100% ele é capaz de enlouquecer. Mas isso aí são só teorias, né? A gente já viu até em filmes. Mas a gente vai ver aqui, falando sobre o sistema nervoso, na questão anatômica, tá? As estruturas do corpo. Claro que isso não dá para falar sobre o sistema nervoso em apenas uma aula, mas para a área de vocês e para o que vocês vão utilizar no curso de vocês, eu procurei fazer um apanhado geral, um resumo geral, tá? Porque tem que ter um foco no que vocês vão estudar, até para ficar mais didático e de uma forma mais simplificada. Então vamos lá. O que vocês acham que é o sistema nervoso? Do que trata o sistema nervoso? Todo mundo sabe que o corpo da gente ele funciona comandado por uma estrutura, que é a estrutura como se fosse o nosso CPU, nosso processador. É a partir desse processador que todas as funções do corpo acontecem. É a partir das ordens desse processador que os seus pulmões inspiram e expiram, que os seus rins filtram o sangue, que o seu coração bate. Fora controlar o funcionamento do corpo internamente, digamos que esse processador, ele também interage recebendo informações do ambiente externo, né, do que acontece ao redor, e gerando respostas, né? Então, além de controlar o ambiente interno, ou seja, seus órgãos funcionando, através dos estímulos que se recebe do ambiente externo, por exemplo, luz, temperatura, consegue enviar respostas a esses estímulos. Então, de uma forma bem didática, né, bem pedagógica, e falando de uma forma geral, o sistema nervoso ele é um conjunto de órgãos responsáveis pela coordenação e integração dos demais sistemas orgânicos, relacionando o organismo com as variações do meio externo e controlando o funcionamento visceral. Funcionamento visceral é o funcionamento dos sistemas e dos órgãos internos. Como eu falei agora há pouco, o pulmão, os rins, o coração, funcionam automaticamente, independente da sua vontade. Eles estão lá funcionando. Então, isso aí seria o sistema nervoso visceral que está comandando, tá? Então, a gente não pode iniciar a falar do sistema nervoso sem passar uma revisão rápida sobre a célula que compõe, né, que forma o sistema nervoso. Essa célula é chamada de neurônio. Vocês já viram isso em aulas anteriores. Então, o neurônio, né, a estrutura da célula, ele tem um corpo celular, tem prolongamentos celulares que se dividem em dendritos e tem o axônio, que também é um prolongamento celular, é a fibra nervosa, né? É um prolongamento longo. E tem a baía de mielina, que ela cobre basicamente o axônio, né? É um tecido gorduroso que envolve as fibras nervosas. Lembra muito uma salsichinha daquelas que cachorro de desenho gosta de roubar para comer, né? Então olha ele aqui. Os dendritos, o corpo celular, também chamado de soma, o núcleo, o axônio, que é todo esse prolongamento. Essa parte que parece a salsichinha que eu falei, ó, é a bainha de mielina. Os espaços entre elas, ó, tem um espacinho entre cada uma delas, é chamada de nodo de Ranvier. E aqui no finalzinho é o terminal do axônio. Por que eu chamei aqui de final? Porque o impulso nervoso, ou seja, as informações, elas seguem a partir daqui para cá. Então aqui eu tenho dois
terminais de axônio, né? Tem um aqui, tem um aqui. Vamos supor que esse aqui está conectado ou está ligado a um neurônio e esse aqui está conectado a outro. Então, quando a informação se propagar a partir daqui, ó, 2 neurônios vão receber. Os que estiverem aqui e o outro aqui. Entendeu? O sentido de propagação do impulso, ou seja, da informação, é num único sentido. É só do corpo para o terminal. Ok? Então, a gente tem basicamente 3 tipos de neurônios que formam o nosso sistema nervoso. É um neurônio sensitivo, é um neurônio responsável por perceber, né, as informações do ambiente ou dos estímulos e trazer ao sistema nervoso central. Digamos que são os neurônios, né, da forma que vocês geralmente falam, os nervos que fazem a gente sentir frio, calor, se alguém tocou na gente, se alguém beliscou, se a gente se furou. Então é através desse tipo de neurônio. Ele pega a informação e leva para o cérebro. O outro neurônio é o neurônio motor. Ele não é sensitivo, ou seja, ele não sente, a função dele não é sentir, a função dele é mover, é mover. Então, ele leva a resposta do cérebro ao órgão que vai mover, por exemplo, que vai mover, que vai contrair, que vai começar a produzir a substância. Então, por exemplo, se o sensitivo sente que tá com frio, né, que o ambiente externo está frio, ele vai levar essa informação do frio ao cérebro. Aí quando chega no cérebro, o cérebro devolve a informação mandando a musculatura ficar tremendo. Por quê? Porque tremer, contração muscular gera calor. Então é uma resposta do cérebro ao frio. É como se o cérebro estivesse dizendo, olha, eu senti agora que está frio, então tu vai ter que contrair para fazer gerar calor. E manda a resposta. Então o neurônio motor é a resposta. E os neurônios de associação, eles ficam, digamos que entre o sensitivo e o motor, e eles analisam informações que são armazenadas sob forma de memória para gerar uma resposta mais rápida. Deixa eu dar um exemplo. Sabe quando alguém finge que vai fazer cócegas no seu abdômen, lá na sua barriga, e a pessoa nem toca em você, você já contrai? Então foi uma resposta mais rápida, você nem precisou do neurônio sensitivo. Por quê? Porque ninguém tocou em você. No entanto, você viu o que ia acontecer e aí a resposta já volta automaticamente em forma de contração. Aí você se contrai todinho. Dividindo o sistema nervoso, né? Ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso visceral. Eu até falei agora há pouco visceral essa palavra. Visceral tem a ver com vísceras. Quais são as vísceras do corpo da gente? Fígado, rins, coração, pulmão. Então significa que essa parte do sistema nervoso controla esses órgãos. A gente chama de sistema de vida vegetativa também. Por quê? Porque a pessoa, quando está dormindo, por exemplo, ela não está interagindo com o ambiente externo, ela está lá parada dormindo, mas os órgãos internos estão funcionando, tudo normal. Mesmo quando a pessoa está em coma, a pessoa fala, está vegetando, está em estado vegetativo, ela não está interagindo com o ambiente externo. No entanto, o seu cérebro, enquanto o cérebro estiver ativo, né, enquanto o encéfalo, enquanto o sistema nervoso estiver ativo, vivo, o coração vai bater, os rins vão filtrar, o pulmão vai inspirar e expirar. Então, vida vegetativa significa a vida que é como se você fosse uma planta, um vegetal. Você fica lá parado, não interage com o ambiente, mas está vivo por dentro, está funcionando. Então tem uma parte do sistema nervoso que controla isso. E tem a outra parte do sistema nervoso que é chamado sistema nervoso somático, que é chamado de vida de relação. Ou seja, são as coisas que acontecem com o ambiente do lado de fora, né? E a gente sente e o nosso corpo reage. Por exemplo, quando tem muita luz, nossa pupila contrai. Por que ela contrai? Porque é uma resposta do sistema nervoso para que não entre muita luz de uma vez, para não danificar a retina. Quando a pessoa morre, né, você pode colocar a luz que for no olho dela que não vai ter mais contração, a pupila fica dilatada porque já não tem mais função. Mas quando a pessoa está viva, tudo o que acontece ao redor dela, calor, frio, luz, tudo, o corpo dá uma resposta. Ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem a diferença.
Isso aqui é na questão do critério funcional. Como que ele funciona? E aí, nessa questão de vida vegetativa e vida de relação, nós temos fibras nervosas no corpo da gente, ou seja, nós temos neurônios e nervos. Isso aqui, ó, é como se fosse a medula espinhal. É como se fosse uma fatia da medula espinhal. E a medula espinhal, ela vai se ligar lá no encéfalo, lá no cérebro, né? Então, o que acontece aqui? Esse GIF está mostrando, acompanhe a imagem. Ele está mostrando aí um impulsozinho vindo aqui, ó. Aí vem e o músculo mexe, puf. Do lado de cá o martelinho bate, tuf, o martelinho bateu, aí o impulso veio, chegou até lá a medula espinhal e a medula espinhal manda a resposta dizendo para ele contrair. Significa que a gente tem nervos que recebem a informação e levam, e tem nervos que trazem a resposta para o órgão ou para o músculo. Nesse caso, a gente chama esse que está pegando a batidinha do martelo e levando a informação lá para o cérebro, para o sistema nervoso central, a gente chama de via aferente. E o que é via aferente? Ela contém fibras sensoriais, ou seja, quando o martelinho bateu aqui na coxa, né, não especificamente aqui, ó, no joelho, no tendão, o tendão sente, porque tem nervos ali, então vai receber a informação do que bateu. Pá! Essa informação vai vir lá para a medula espinhal, levar para o sistema nervoso central, e a resposta vem através de outro neurônio, outro nervo. Então a gente chama essa volta, né, essa resposta, de via eferente, que contém fibras motoras, porque move. Então observe, quando você pega numa panela quente sem perceber, estava quente e você não sabia. Quando você tocou, na mesma hora você não tira rapidamente a mão, significa que uma via recebeu a informação de que estava quente, encaminhou rapidamente ao cérebro e ele mandou a resposta rapidamente também, tira. São dois caminhos diferentes, ou seja, são duas fibras, são dois feixes de neurônios diferentes, ok? Não é o mesmo neurônio que leva e traz, é um fluxo indo e vindo. Vindo ao cérebro, ao sistema nervoso central, é aferente. O cérebro mandando uma informação para mover, para fazer qualquer outra coisa, é eferente, ok? Quanto ao critério morfológico, ou seja, quanto às estruturas, vamos pegar aí o sistema nervoso e dividir. Pegar a faca agora e cortar. Pá, 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 pá. Então, você vai ter aqui, ó, o cérebro. Aqui é a cabeça do indivíduo, né? Então, aqui dentro vocês acham que tem só o cérebro, mas tem mais coisa. Então, tem aqui, ó, a cabeça com essa bola aqui, que é o cérebro. E tem um rabinho, tá vendo? Azulado aqui ainda. Acho que é azul. Então, quando você pega isso aqui, ó, você chama de sistema nervoso central, porque está no centro do corpo, ok? Então, o sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo, que é tudo que está aqui, ó, tudo que está aqui é o encéfalo, que está dentro do crânio, e todo esse rabinho aqui a gente chama de medula espinhal, que está dentro do canal vertebral, atravessa pelas vértebras. A medula é só isso mesmo, é só um grande feixe de fibras nervosas, mas o encéfalo ele se divide. Ele se divide em cérebro, tronco encefálico e cerebelo. A gente vai ver cada um, tá? Novamente, se divide em três partes: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Nessa posição talvez não dê para ver, a gente vai ver mais adiante, mas aqui está dividido em três partes: cérebro, tronco encefálico e cerebelo. O cérebro, por sua vez, se divide em telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico já se divide em três: mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cerebelo é só ele mesmo, só que ele é feito por dois hemisférios, né, dos lados direito e esquerdo. Ok? Vamos ver cada um mais adiante. E quando você vê aqui o redor todo, o restante, é o sistema nervoso periférico. Tudo isso aqui não é vaso sanguíneo, não. Isso aqui são os nervos que são espalhados pelo nosso corpo. Então a gente tem nervos que são divididos em cranianos e espinhais. Cranianos que saem direto do crânio, como exemplo desse aqui, ó.
Observem que esse risquinho aqui sai direto do crânio, tá vendo? E os espinhais saem da medula, ó. Tem um monte que sai da medula, tá vendo? E eles são divididos em sensitivos, motores e viscerais. E espalhados pelo nosso corpo, principalmente entre a medula e os nervos, tem gânglios. E no finalzinho, nas extremidades, tem as terminações nervosas. Okay? Terminações nervosas são como se fossem os nervos que estão na pele. Basicamente isso, a gente sente através dela. E os gânglios são pequenos aglomerados de nervos que ficam em determinadas partes do corpo, que eu vou mostrar também mais adiante. Então aqui a gente tem o quê? Um cérebro? Também, não é um cérebro. Observe que tem mais coisas aqui, ó. Tem até cores diferentes. Se tem cores diferentes é porque tem mais coisas, né? Então a gente chama esse conjunto inteiro que está dentro do nosso crânio de encéfalo, ok? Encéfalo. Mas o encéfalo ele se divide em partes e eu vou agora separar para vocês entenderem. Tudo aqui é o encéfalo. Essa parte que eu acabei de marcar, ela é o cérebro, ok? Essa parte aí cinza, é tudo isso aí que está separado é o cérebro. Mas a gente viu que o cérebro ele é dividido em duas partes, como está aqui, ó. O cérebro ele é dividido em telencéfalo e diencéfalo. Vamos separar? Aqui é o telencéfalo, toda essa parte aí, ó, grandona, né? Parece uma tripinha, é o telencéfalo. E essa parte do meio aqui, ó, é o diencéfalo. Ok? Repetindo. Tudo isso aqui nessa cor é o cérebro, sendo que o cérebro se divide em duas partes. A parte, digamos que é mais por fora, mais lateral assim, ela é o telencéfalo e o centro, né, o meião lá, é o diencéfalo. Vamos para a outra parte. Essa parte aqui todinha é o tronco encefálico. Mas observa que ele tem três cores. Então essa primeira cor aqui, ó, é o mesencéfalo. Essa segunda é a ponte. Essa terceira é o bulbo. Aqui a gente tem o cerebelo. E aqui, como ele continua lá, vai formar a medula espinhal. É como se tivesse, a ligação estivesse saindo do crânio para se prolongar pelas vértebras e descer até chegar no corpo inteiro. Ok? Eu sugiro que vocês, eu não vou ficar repetindo porque como isso é uma gravação, vocês podem voltar e rever. Mas se vocês acharam que ficou meio, eu fiquei na dúvida, então pausa aí, volta e vê parte a parte de quem é quem, tá bom? Então, o cérebro é dividido, né? Aqui é só o cérebro, vejam, tá? Aqui nessa região só o cérebro. Se bem que tá o cérebro aqui. Mas o cérebro aqui, ó, tirou um pedacinho. Alguém cortou um pedaço dele com a faca, pá, para mostrar como é por dentro. Então a gente vê que ele tem uma parte cinza, ó, que fica na bordinha e é assim nele todo, e tem a parte interna branca. A parte cinzenta é o corpo do neurônio que a gente viu lá no começo da aula, né? É a soma, é o corpo do neurônio. E a parte branca é a bainha de mielina, é aquela parte gordurosa, tá? O cérebro é bem molinho, ele parece uma geleia. Se você segurar um cérebro por muito tempo, ele se deforma todinho de tão molinho que ele é. Então vamos lá pegar um encéfalo, né, um cérebro, e cortar ele num corte transversal. Dentro, no núcleo do cérebro, digamos assim, na região mais interna, tem algumas estruturas em forma de garra, né? Observem, em forma de garra de um lado e lá do outro, que são ocas. Na verdade, elas não são ocas, né? Elas estão preenchidas aí com líquido cefalorraquidiano. São chamados de ventrículos. Esses maiores são ventrículos laterais, direito e esquerdo, e essas menores são terceiro e quarto ventrículo, tá? A função deles é produzir líquido cefalorraquidiano, basicamente. Para quê? Para manter lubrificado o sistema nervoso central, para proteger o sistema nervoso central
A gente chama de ventrículo lá no coração as câmaras, né, do coração, lembram? Então a gente também pode meio que associar, porque são espaços ocos, né, lá dentro. Então vamos seguindo. Quando você vai estudar o cérebro, né, o sistema nervoso, você aprende que quando você abre um crânio, por exemplo, vamos supor que você serrar um crânio agora, você não veria o cérebro logo de cara. Você veria uma capinha, como se fosse uma pele grossinha cobrindo ele. E para ter acesso ao cérebro, você tem que cortar e abrir. Então a gente tem três membranas que cobrem o cérebro, ou seja, três peles que cobrem não só o cérebro, como o sistema nervoso como um todo. Então, digamos que eu quero pegar no cérebro. Quando eu cortei a cabeça, hoje tem uma capinha ali, ó. Aí você passa e corta lá com bisturi. Aí abriu, tem outra. Aí abriu, tem outra. São três camadinhas. Então, vamos ver aqui quais são elas. Aqui, ó. Tá? A primeira camada, a primeira membrana é bem grossa, fibrosa. Ela é a dura mater. Ela fica entre o crânio, propriamente dito, o osso, e o sistema nervoso central. Aí você cortou ela. Quando você cortou ela, você descobriu que tem outra dentro. Parece um monte de redezinha. Ela é chamada de aracnoide. Aí quando você vai cortando para lá, colocando para lá, afastando para cá, você descobre que tem outra pele bem fininha agarrada no cérebro, no sistema nervoso central. Como se fosse aquela pelezinha do ovo cozido. Então, para fixar na cabeça de vocês, quando você abre uma cabeça ou quando você estuda o sistema nervoso central, você tem que descascá-lo. E ele tem, entre aspas, três cascas, que na verdade são três membranas, três peles. Uma é a dura mater, que é a mais grossa. A segunda do meio é a aracnoide e a outra é a pia mater. Ok? Entre as membranas e vai ter espaço. Imaginem que cada membrana tem um espaço entre ela. E entre esses espaços têm nome, tá? Então, entre a dura mater e o osso é chamado espaço epidural. Entre a dura mater e a aracnoide, que é a outra membrana, é chamado subdural. E abaixo da aracnoide e da pia mater é chamado subaracnoide. Resumidamente, isso aqui é o seguinte. Faz de conta que as meninges são um biscoito. Quando a gente compra biscoito recheado, tem um biscoito, tem um recheio, tem outro biscoito. Não é assim? Então, digamos que os biscoitos aí são as meninges e o recheio seriam os espaços que estão entre elas. Se eu tiver a meninge dura mater e a meninge aracnoide, o espaço ali vai ser subdural. Ok? Meninges são camadas e o espaço entre as camadas são espaços epidural, subdural e subaracnoide. O líquido que fica circulando pelo sistema nervoso central, não só pelo cérebro, mas pela medula espinhal, né, em forma de proteção, ele é chamado de líquido cefalorraquidiano, LCR, como está aqui, ou simplesmente líquor. Ele é um líquido incolor, inodoro, insípido, de origem plasmática, né? Ele é produzido no ventrículo, aqueles espaços que eu falei para vocês, e ele circula em todo o espaço do sistema nervoso central, não só na cabeça, mas também por aqui, ó, por todo o canal vertebral, lubrificando e protegendo a medula espinhal, ok? O volume circulante, ou seja, o que fica circulando, é em torno de 150 ml, e a produção diária é de 500 ml, dentro dos ventrículos, não esqueçam. Então aqui é um esqueminha mostrando, ó, todas essas partezinhas branquinhas é representando o licor, o líquido cefalorraquidiano. Então observe, ó, tá vendo? Observe. Observem também que aqui a gente tem o cérebro e aqui é o crânio, o osso, o crânio. Então entre o crânio e o cérebro tem um espaço aqui, ó, tá vendo esse espaço? Então, se não tivesse nenhum líquido aqui, quando a gente balançasse a cabeça com bastante força, assim, com vigor, o cérebro bateria no osso e machucaria. Então, esse líquido preenche aqui, ó, e ele mantém como se fosse um amortecimento. Então, se você balançar a cabeça com força, o cérebro não bate no osso, porque tem um espaço aqui que é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano.
Não só aqui, mas aqui também, ó, no meio, tá vendo? Em todo esse espaço aqui, ok? A função basicamente desse líquido é proteger contra impactos, amortecer, ok? E manter lubrificado. Aqui tem uma imagem mais real, ó, no exame de tomografia. Então aqui um cérebro, que se divide em duas partes, né? Telencéfalo e o meio diencéfalo. Aqui é o tronco, ó. A pontinha mesencéfalo, o gordinho ponte e aqui embaixo o bulbo, aqui o cerebelo. Isso que está aqui na setinha é porque eu peguei essa imagem na internet assim. É uma glândula, né, chamada hipófise, que faz parte do sistema nervoso, ou faz parte do sistema endócrino, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então aqui eu tenho três cortes do cérebro, do encéfalo. Então aqui eu tenho um corte transverso, sagital, coronal. No sagital a gente consegue ver o cerebelo, a gente consegue ver aqui ó, o tronco encefálico, consegue ver o telencéfalo, consegue ver o diencéfalo aqui no meio. Em todos os três a gente vê o espaço em branco aqui, representando os ventrículos. Ok? Vamos entrar agora no cérebro. Você pegou ele e abriu, né? Lá dentro, vamos falar do diencéfalo, que é essa parte do meio aqui, ó. O diencéfalo ele é a parte do sistema nervoso central situada entre o tronco cerebral, que é isso aqui, ó, e o telencéfalo, que é essa parte maior. Então essa parte do meio a gente pega e amplia aqui. Pá. Apesar dele ser pequeno, ele mesmo assim tem subdivisões, tá? Então tem aqui o número 1, o tálamo, o número 2, subtálamo, o número 3, hipotálamo e o número 4, epitálamo. Ok? O hipotálamo é uma parte do cérebro que também funciona como glândula porque produz substâncias, hormônios que são armazenados lá na hipófise. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Então vocês lembrem que aqui, ó, o hipotálamo fica nessa região aqui, ó. Se trouxer para essa imagem maior, fica aqui, ó. Observem, o olho fica aqui, o nariz fica aqui, então, ó, tá vendo? Nessa partezinha aqui. Conjunto de corpos de neurônios, aqui, 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 que eles são responsáveis pelo movimento. Eles participam no controle do nosso movimento de andar, né? Também estão envolvidos no comportamento motor e cognitivo de aprendizagem. Ainda falando sobre o telencéfalo, a gente que é a parte maior, né, a parte superior do sistema nervoso central. A parte superior, ela é chamada de superolateral porque ela é superior e vai para um lado e para o outro. Tem a face medial, que é essa face todinha do lado, tudo que está aqui do lado, e tem a face basal, que é embaixo. Então, face significa a parte visível, digamos assim. Então, a parte da frente, ela está em cima do lado, é superolateral. A parte do lado todinha, que é chamada de face medial. E embaixo, que não está sendo mostrado aqui, é a face basal. Mas vocês estão vendo que aqui está separado por cor, né? É como se o cérebro fosse um, é como se ele fosse um Lego, que você encaixa as pecinhas. Então, cada parte dessa é chamada de lobo. Então, como esse aqui está na frente, ele é chamado de lobo frontal. Esse aqui, ó, que fica no sentido do osso parietal, é chamado lobo parietal. Esse que está atrás, lobo occipital. Esse do ladinho aqui embaixo é lobo temporal. E se você rasgar aqui e abrir, como está aqui, ó, cortou e está puxando, lá dentro tem um outro lóbulo, que é um lobo interno, digamos assim, é chamado lobo da ínsula, tá? Lembrem, a palavra lobo significa partes. É parte, é uma parte aqui, uma parte ali, uma parte assado. Então só é seguir o nome dos ossos. O osso da frente neofrontal, o lobo frontal. O osso de cima, de lado, né, parietal, lobo parietal. O do ladinho, na lateral, temporal. E o de trás, occipital. O da ínsula é um único nome diferente, mas é porque ele é lá dentro. Aqui eu tenho um exame, né, de ressonância mostrando aqui, ó, uma metástase no cérebro, né, no telencéfalo.
Metástase é um espalhamento do câncer, né? Quando ele está crescendo, né? Então observe que ele está grande aqui, tá vendo? A massa de câncer. Aqui, ó, já é uma tomografia mostrando um tumor. Observe que esse tumor está tomando um espaço enorme do cérebro, está crescendo, foi crescendo, crescendo, ó. Aqui é uma visão transversa e aqui é uma visão sagital. Olha o tamanho dele, tá vendo? Enorme, né? Extremamente arriscado a cirurgia aí e às vezes nem é recomendado. Vamos falar sobre sulcos. O que são sulcos com L? Sulcos são essas linhas aqui, ó, tá? Sulcos são essas linhas. Então, é como se fossem as divisões do cérebro, né? Do telencéfalo. Então, a gente tem aqui, ó, o sulco central, que é esse aqui, ó. Central porque se você observar, ele divide uma metade para lá, a metade para cá. Esse aqui, como está antes do central, ele é sulco pré-central. O que vem depois, sulco pós-central, sulco lateral, ok? Giros são essas voltinhas aqui, ó. Se você observar, ele dá uma volta, aí chega lá, dá outra volta. Então, sulco é a linha profunda, digamos assim, onde se encaixa veias e artérias. E a voltinha, a curvinha, são chamadas de giros. Os giros também têm um nomezinho, né? Giro frontal superior, giro frontal médio, giro pré-central, ok? Mas não precisa decorar isso não, só precisa entender. Olha só aqui, ó, tá vendo? Sulco, sulco, e a curvinha é chamada de giro. Então, giro frontal superior, giro frontal médio, tá aqui. Aí você pode perguntar, por que a gente tem que saber isso? Por que a gente estuda? E para que invenção colocar o nome de sulco, o nome de giro? Porque o cérebro da gente ele é tão complexo que cada partezinha tem uma função. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse sulco e o giro pós-central e o pré-central, principalmente aqui, ó, o pós-central, essa partezinha aqui, ó, é a parte responsável pelas sensações dos órgãos dos sentidos, no caso, visão, audição. É nessa região que você ouve, escuta, que você sente o cheiro, basicamente, né? Já no frontal inferior, que é essa parte aqui, ó, essa voltinha aqui, ó, giro frontal inferior, é o responsável pela fala. Então, se você tiver um acidente e tiver lesão nessa região, pode ser que você fique sem conseguir falar, mesmo que não tenha danificado nada na sua laringe, nada na sua língua, nada na sua boca. Mas se tiver uma lesão aqui, pode ser que você não consiga. Então aqui estão as funções, né, dos giros. Então o giro pré-central é a área motora voluntária, é naquela região que você controla os seus movimentos. A pós-central é a área somestésica, onde você sente tato, dor, pressão, temperatura, né? No giro frontal inferior é a palavra. No supramarginal e angular, a área do esquema corporal, de manter o corpo em equilíbrio. No temporal transverso anterior, audição. E no frontoparental inferior, gustação. Aqui a gente tem em cor, né? Colorido. Fica mais fácil para quem consegue enxergar todas as cores. É, nessa primeira parte aqui é o giro pré-central. Em seguida, giro frontal superior. Aqui, ó, curvinha, giro frontal inferior. Aqui, giro frontal médio. Aí quando seguindo, né? Porque tá separado, mas só é seguir. Aí giro pós-central. Essa outra cor aqui, lobo parietal superior. E as outras só é seguir a legenda. Outra imagem aqui separando, ó, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital. Como é separado, sulco, que é a separação entre eles. Parieto occipital, porque parietal e occipital, sulco parieto occipital, sulco central, porque ele está bem no meio, ok? Aí aqui está o cerebelo, ó, o tronco encefálico, mesencéfalo, que é a pontinha. Vou falar pontinha para não complicar. Mesencéfalo,
ponte, bulbo. E essa aqui que parece um olho, ó, você parece um olho com a sobrancelha. Isso é o diencéfalo. E descendo lá a gente tem a medula espinhal. Na parte interna do cérebro, lá no lobo da ínsula, digamos assim, ele é responsável pelo comportamento emocional. Portanto, essa região todinha aqui é responsável pelo nosso comportamento emocional. Aí você pega o cérebro agora, levanta e olha por baixo. Olhando por baixo, a gente tem a área parahipocampal, o úncus e o hipocampo. Está aqui pelas cores. E cada um desses tem aqui a função da olfação, né? E da memória de curta duração e do comportamento emocional. Tá? Então, só é relacionar as cores aqui com cada região e as suas funções. Lembrando que de um lado e do outro é a mesma coisa, tá? É porque só se cora de um lado para deixar o outro no estado normal, para vocês terem uma noção real. Na região ainda do sistema lá, interno, tem um conjunto de estruturas, né, que é chamado de sistema límbico. São áreas do telencéfalo que ficam entre o telencéfalo e o diencéfalo. Digamos que são fibras que ficam entre o meio e a margem, né? Tá bem no meio. Elas estão em torno do corpo caloso, que é uma estrutura grosseirinha que fica aqui. E também estão envolvidas no comportamento emocional. Falando sobre o tronco cerebral, é aquela parte de baixo, né? Que tem o mesencéfalo, o ponto e o bulbo. Já falei um bocadinho sobre ela. Um pouco mais, ó. Então, mesencéfalo, a ponte e o bulbo, ok? Esse meio aqui é o diencéfalo. Essa parte todinha, que parece umas tripinhas, é o telencéfalo, que faz parte do cérebro. Aqui está o cerebelo. E aqui na continuação vai dar lá na medula espinhal. Aí você pode estar olhando essa imagem e dizer, que é isso? Isso é isso aqui, só que aquele está sendo visto de lado e aquele está sendo visto de frente. Como o nosso cérebro tem duas bandas, essa parte segura uma banda, essa parte segura a outra banda, ok? Então olha ele aqui, ó, tá vendo? Mesencéfalo, ponte, bulbo. No tronco encefálico, a gente tem um monte de fibras aqui, de células neuronais, que se estendem por todo o tronco cerebral. Isso é chamado de formação reticular, ok? O quarto ventrículo é a cavidade do tronco situada entre o bulbo e a ponte. Então, a gente já viu essa figura no slide anterior. Então, aqui a gente tem o terceiro ventrículo. O quarto ventrículo é esse espaço aqui, ó, tá? E nessa regiãozinha aqui é chamado de aqueduto cerebral. Fica preenchido por líquido cefalorraquidiano, tanto aqui como aqui no quarto ventrículo. Lembrando que o líquido cefalorraquidiano, a função dele é proteger, né? O cerebelo, ele fica atrás, é como se fosse um pequeno cérebro, fica localizado na região de trás, que a gente chama de situada na região dorsal, né? Ele está dorsalmente ao tronco, ou seja, ele está atrás do tronco e inferior ao lobo occipital, ou seja, embaixo do tronco ou do lobo occipital. De forma simples, ele fica na região da nuca. Qual é a divisão do cerebelo? Então, ele é dividido no inverme, que é a região central, que é isso aqui, ó, tá? Parece uma minhoquinha, um vermezinho mesmo, né? Por isso chama de vermes. E os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Os núcleos da base, que eu falei anteriormente, né, que é responsável pelo movimento, pela cognição também, são essas estruturas aqui mais escuras, ó, tá? Como se fossem pequenas estruturas internas do cerebelo. Tem tudo a ver com o movimento e equilíbrio. Então, descendo agora, a gente vai chegar na medula espinhal. A medula espinhal ela é dividida em 4 regiões topográficas. Então, aqui está a medula espinhal. A gente falou até agora daqui. Vamos descer agora para a medula espinhal. A medula espinhal ela tem a região cervical, que é a que fica na região do pescoço. Tem a região torácica. Tem a região lombar. E tem a região sacrococcígena. Tá? Então, por que se estuda isso? Porque observem que saem uns filetinhos dela, tá vendo? Que são os nervos que vão se espalhar pelo corpo. Pelos braços, quando é pescoço,
pelo tórax, né? Quando é a lombar e sacrococcígea, vai descer para as pernas. A gente viu isso lá, eu acho que no segundo, terceiro slide. A imagem dos nervos espalhados, né? Então olha ela aqui, ó, no exame de tomografia. Ou ressonância, estou me confundindo aqui. Aqui a medula espinhal. Aqui o canal entre as vértebras. E esses branquiçados aqui é o líquido cefalorraquidiano. Esse líquido fica tanto aqui, dentro do encéfalo, como também pela medula espinhal ao redor dela. Estão vendo? Então aqui um esqueminha da medula espinhal, tirada da vértebra. Ela está aqui dentro da vértebra, então se cortou e tirou. Observem que ela tem a pele grossa cobrindo, que é a dura mater, que não é só na cabeça, é em todo o sistema nervoso central. Então a medula é revestida também pela dura mater, pela aracnoide e pela pia mater. Da medula vai ter ramificações, que são os nervos espinhais, tá vendo? E entre a medula e um nervo tem uma bolinha aqui, tá vendo? Que é um gânglio. Olha aqui, ó, o esqueminha. Tá, esse gânglio aqui é um aglomerado de neurônios. Então aqui é uma medula real, tá? Então observe que realmente ela tem uma casquinha, ela foi de cascada aqui, ó. Essa casquinha que ela foi de cascada é a dura mater, é a meninge dura mater. Na parte superior da medula e na parte inferior ela é mais larga, né? Mais espalhada, mais grossa. Isso é chamado de intumescência. Na região do pescoço ela é chamada de intumescência cervical, porque daqui vai sair vários nervos, né? Para os braços, né? Para o tórax também, na parte superior. E na parte inferior aqui também é mais largo, vai sair um monte de nervos para a bacia, para as coxas, para as pernas, né? É chamado intumescência lombar, que é da região lombar. Também é conhecido como cauda equina. Equino lembra cavalo, se vocês observarem parece um rabo de cavalo. E é assim mesmo, tá? Só que é revestido por essa pele aqui que ela foi aberta para vocês verem. E aí, da medula espinhal, tá vendo? Sai aqui os nervos, ó. Da região cervical saem nervos que vão inervar braço, membros superiores. Do tórax vai sair nervos que vão inervar o tórax. Da região lombar, sacral e coccígea vai inervar membros inferiores. Então, são 31 pares de nervos espinhais, ou seja, que saem das espinhas. O que significa 31 pares? É porque é de um lado e do outro, de um lado e do outro, tá? Aqui só tem de um lado, porque não precisa colocar dos dois, mas é dos dois lados. Na imagem, claro. E nervos craniais são os que saem diretamente do crânio, tá? Ele não se ramifica daqui. É diretamente do crânio, do cérebro. Olha aqui, tá vendo? Observem que esses aqui da cabeça, eles saem diretamente do crânio. Isso aqui é um esquema da medula espinhal, não sei se vocês vão conseguir entender. Então, você pegou uma medula, se cortou e ampliou aqui. Então, aqui é um monte de neurônio, ó. O corpo do neurônio espalhado com as fibras nervosas, tá vendo? A medula espinhal basicamente é isso. E quando a gente fala de sistema nervoso periférico, é tudo que está na periferia, ou seja, espalhado pelo corpo. O central é o cérebro, o cerebelo, tronco que a gente viu, é a medula espinhal, e o periférico são todos os nervos que estão espalhados no pé, na perna, na coxa, na mão, no dedo, na pele, todos eles, tá? As terminações nervosas são estruturas nervosas, ou seja, nervos que estão situados na extremidade livre, ou seja, lá na pontinha do seu corpo, basicamente na pele, nas partes mais distantes, considerando de dentro para fora. Nessas terminações nervosas, a gente tem neurônios sensitivos e neurônios motores, que a gente falou lá no começo. O sensitivo, ele percebe a sensação, né, do calor, do frio, do toque, e o motor manda uma resposta. Gânglios são aglomerados de célula nervosa, ó, fora do sistema nervoso central. Então aqui a gente tem a medula espinhal. Quando vai ramificar-se em nervos, aqui tem um aglomeradozinho de células, que são os gânglios, tá? E os nervos é um monte de neurônio, digamos que é como se fosse um pacote de macarrão, né? É um monte de cordãozinho, assim, um monte de filamento que juntos vão formar um nervo. Então o nervo é um monte de fibra nervosa que juntas vão formar o nervo, né? Então aqui, ó, isso aqui tudo é um nervo. Aí quando você sai desfiando, a gente tem aqui, ó, as fibras nervosas e quando você sai abrindo mais, tem as fibras mais fininhas, que são os neurônios, ok?
Quando a gente falou de nervos cranianos, eu falei que eles saem diretamente do crânio, né? Eles saem diretamente do crânio para o olho, que é o nervo, ou para o olho é o óptico, para a região nasal, o olfatório, o oculomotor, o troclear, facial. Vamos ver eles na figura que fica melhor. Então aqui, ó, diretamente do crânio tem esses nervos. Então tem um nervo óptico, aí vai ter o olho aqui, né? Tem esses 3 nervos aqui, ó, que é o oculomotor, o troclear, o abducente, para mover o olho para um lado e para o outro, para cima, para baixo e rodando. Os nervos trigêmeos que fazem a gente mover a expressão facial, aqui também. Nervo de audição, nervo que move língua, o nervo vago que ele vai lá, toca no pulmão, toca no coração, passa pelo estômago, tá? Então aqui todos esses nervos são nervos cranianos que saem diretamente aqui, ó, do sistema nervoso central, ou seja, do encéfalo. E aqui são os nervos espinhais que saem diretamente da espinha. Então, por exemplo, o nervo ulnar sai aqui, ó. O nervo ulnar está na região do braço, do antebraço, mas ele se origina aqui, ó, no pescoço, ok? Para ficar mais fácil para vocês entenderem tudo que eu falei até agora, vamos ver o trecho de um videozinho onde vocês vão ver um encéfalo real, onde vai ser evidenciado o cérebro, o tronco encefálico. Vamos lá, tá bom? Muito bem, aqui nós podemos observar um encéfalo humano que acabou de sair de uma autópsia. Então, nós vemos que ele preserva as suas características, as suas propriedades naturais que ocorrem no interior do corpo vivo. Então, nós podemos ver ainda a presença de vasos sanguíneos, a presença da coloração rosada graças ao sangue. E nós vemos também que a textura do encéfalo ela é extremamente macia, ele é um órgão extremamente delicado. Nós vemos que se nós apertarmos aqui alguma região dele, ele é facilmente lesionado. Então é uma estrutura muito sensível. Essa cordinha foi posicionada aqui para que ele pudesse ser pendurado e mergulhado em um recipiente de formaldeído, porque caso ele fosse colocado no fundo desse recipiente, por ser uma estrutura extremamente sensível, o encéfalo poderia facilmente deformar, perdendo aí o seu formato natural. Por isso, quando ele é conservado pendurado, para que ele possa preservar o seu formato. Aqui nós observamos o cerebelo na parte posterior do cérebro, o tronco encefálico. Vemos também alguns vasos sanguíneos, algumas artérias, o nervo óptico, assim como os nervos olfativos. Vemos também que o encéfalo, que o cérebro, ele é dividido em lobos, então existem fissuras separando os lobos cerebrais. Presença aí de alguns vasos sanguíneos, artérias que levam oxigênio e nutrientes até as células do encéfalo. E aqui nós observamos que ele é separado em hemisférios, hemisfério cerebral direito. Aqui é a dura mater, que é a meninge mais fibrosa e mais externa, que recobre todo o encéfalo para protegê-lo. Aqui temos a fissura que separa os hemisférios cerebrais em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Lá dentro temos uma estrutura denominada corpo caloso, que comunica os dois hemisférios cerebrais. Aqui temos a parte posterior do cérebro e do encéfalo. Podemos observar um pequeno sangramento aqui no lobo occipital. Esse sangramento é observável em ressonância magnética.
aqui a parte posterior do cerebelo. E aqui novamente o tronco encefálico, que se alonga depois em medula espinal, e algumas estruturas que se encontram na base do cérebro. Todas essas regiões são banhadas em vivo, né, por um líquido denominado líquido cerebroespinal ou líquido cefalorraquidiano, também é chamado de líquor. E o líquor circula aí por todo o sistema nervoso central, atuando como um amortecedor e ajudando esse tecido extremamente sensível a não ser lesionado. Vejam que apenas alguns minutos aí segurando essa estrutura já houve uma pequena deformação, mostrando o quanto que esse órgão é frágil e delicado. E é isso aí, pessoal. Esse é o maravilhoso, fantástico encéfalo. Vocês viram? O cérebro, ele é o cérebro não, né? O sistema nervoso central, ele é um sistema muito, muito interessante e bastante complexo. Isso aqui foi só um breve resumo de tudo que de fato é o sistema nervoso central. Nessa figura aqui, o que é que vocês estão vendo? Como se fosse um, uma estrutura, né? Um equipamento que está produzindo informações, ó, e mandando aqui, ó, tá vendo? Descendo para o corpo, né? Tudo que acontece aqui, né, acaba refletindo no corpo. Seja porque você quer, consciente, seja porque você não quer. Então, quando você está pensando, é como se seu cérebro estivesse assim, ó, bem ativo. Quando você está dormindo, essa atividade diminui bastante. E se fosse desse jeito, estaria bem mais lento e com bem menos cores, porque você está dormindo, está apenas sonhando. Mas é graças a essa rede de células especializadas em propagar informações, você consegue dançar. Então, numa dança, todos os movimentos, tudo que você está fazendo ali, ó, está sendo gerado um turbilhão de informações no seu corpo para que isso aconteça. Quando você está trabalhando, do mesmo jeito, um turbilhão de informações está acontecendo no seu corpo para que você realize suas atividades essenciais no seu trabalho. E principalmente quando você está estudando, que você está fazendo cálculos, que você está analisando. Então aí é que danou-se mesmo, aí é que o cérebro está bem ativo, né? Então eu quero que vocês tenham uma noção. Eu preparei uma finalização desse vídeo um pouco mais especial, porque esse sistema ele é um sistema especial. Então eu preparei uma finalização do vídeo um pouco mais legal, para vocês entenderem o que acontece quando a gente está pensando. Tudo o que acontece dentro do nosso corpo e do nosso sistema nervoso central quando a gente está vivo, pensando, agindo, atuando. Vamos lá. Se concentrem e vamos lá.
Eu espero que vocês tenham assimilado a aula. É, eu tentei simplificar, mas o sistema por si só ele já é bem complexo. Então cabe a vocês agora estudar, tá bom? Não esqueçam. E até a próxima aula, gente.